Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ritual de Gestão e hoje eu tenho uma notícia muito bacana. Era um projeto que há muito tempo eu já queria colocar aqui no canal, acho que chegou o momento, que é um novo quadro e esse quadro se chama RG Empreendedor. A ideia desse quadro é trazer empreendedores reais, com empresas reais, com dificuldades reais, para que nós possamos conversar, trocar ideias, né? E você aí do outro lado possa acompanhar como que é o dia a dia de um empresário de pequena ou média empresa, né? Na sua rotina, na sua jornada em busca dos seus objetivos. Legal? Então fica até o final dessa entrevista que ela está muito bacana. E antes de começar essa entrevista, é claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários quem que você gostaria que eu entrevistasse aqui nesse quadro. E hoje eu estou aqui com o Everton para fazer essa entrevista. O Everton é empresário há mais de 10 anos no setor de gestão e reciclagem de resíduos na área da construção civil. E hoje a gente vai bater um papo para conhecer um pouquinho mais desse mercado, um pouquinho mais da sua trajetória, dos acertos, dos erros, enfim, trocar bastante ideia. Né, Everton? Então, Everton, primeiro, muito obrigado por estar aqui, por topar essa entrevista. É um prazer, é muito grande conhecer um pouquinho mais o seu trabalho e queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, né, essa entrevista. Fala um pouquinho de você, o que é o seu negócio, sua empresa. Bom, Bruno, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Acho que é uma grande oportunidade de estar no seu canal, que vem crescendo a cada dia. Eu sempre te acompanho nos últimos anos. E eu acho que sim, acho que quanto mais empreendedores tiverem acesso a experiências reais do mundo do pequeno e médio empresário, mais pessoas podem se inspirar e entender como funciona o dia a dia, né? Bom, eu sou de Belo Horizonte, eu moro em São Paulo há 10 anos, quase 11 anos na realidade. E aí a minha trajetória empreendedora começou aos 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu estava na 7ª série do colégio, acho que o sangue empreendedor já veio talvez um pouco da família, meu pai empreende também desde pequeno. E aí na época, estava próximo ao aniversário, naquela época o PlayStation estava na moda, e meu pai falou, filho, o que você quer de presente de aniversário? Eu falei, pai, eu acho que eu quero uma gravadora de CD, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, como assim, filho? Você só tem 13 anos. Eu falei, pai, eu quero vender CD para meus colegas no colégio. E aí naquela época a internet ainda era discada, era muito lenta, e aí não era comum os computadores terem gravadores de CD, era algo muito inacessível. E eu me recordo, na época foi em torno de R$700. Então faz mais ou menos, Bruno, 20 anos que eu comecei a empreender na realidade. E aí, quando meu pai me presenteou com essa gravadora, que era algo pouco acessível na época, eu comecei a criar uma marca. Na época eu criei o Soft World, o mundo do software. E eu gostava muito de computador, criei um domínio, kit.net, que era um domínio grátis na época. E aí fazia o release dos jogos, no recreio do colégio, eu imprimia um catálogo e começava a falar para os colegas, olha, saiu tal joguinho, saiu FIFA, saiu The Sims, eram joguinhos que vendiam muito na época. E me recordo bem que eu gastava R$1, R$2 por CD e vendia R$10. E tinha uma margem de lucro gigante. E aí eu comecei a dominar esse mercado no colégio, da 7ª série até o 3º ano do colégio, me formei vendendo CD. Eu tinha uma renda muito boa, se a gente considerar 20 anos atrás, nos dias de hoje seria praticamente R$500 um mês, daria o quê? Uns R$2, R$3.000 com 13 anos de idade. Então olha só que legal, então aos 13 anos você teve a sua primeira inspiração, de repente viu a sua primeira oportunidade de empreender e aí teve uma ideia, viu uma necessidade de negócio, porque naquela época, né, os jogos estavam bombando e tal, a gente tem uma idade parecida. E conseguiu aproveitar uma oportunidade e, pô, R$500 com 13 anos, né, é muita grana. E aí você começou a juntar essa grana e tal, você tinha algum objetivo, alguma coisa que você queria comprar com o trabalho ou você queria mais ter dinheiro para curtir, para gastar com você, com seus jogos, com as coisas, como é que... Então, na realidade, eu identifiquei uma oportunidade de negócio e eu não tinha muita maturidade ainda, só tinha 13 anos. Eu queria depender menos dos meus pais, eu queria ter minha autonomia. Então, com 13 anos eu consegui começar a desenvolver isso. E eu, inclusive, envolvi meu irmão. Meu irmão, ele tinha 3 anos a menos que eu na época, então se eu tinha 13, ele tinha 10. Ele começou a vender os CDs para os colegas da classe dele também. E aí foi até engraçado. Você já expandiu o seu negócio, já expandiu o negócio. E o mercado, o que a gente aprende na teoria, eu vivenciei na prática muito novo. Então, aquele contexto de tecnologia, de mercado, era muito favorável. Ou seja, o CD original era muito caro, todo mundo gostava de jogar joguinho e a internet não estava avançada. Com o passar dos anos, a gravadora de CD ficou um equipamento mais barato, então, ou seja, a barreira de entrada ficou baixa. E outros colegas de classe, vendo eu ganhar dinheiro, depois de 3, 4 anos,
do primeiro para o segundo ano, compraram gravadores de CDs para concorrer comigo. Ou seja, você criou um mercado e logo depois criou concorrência. Exatamente. Também. Só que quando os concorrentes vieram, instintivamente, eu comecei a me posicionar para manter a minha liderança de mercado. Então, eu vendia CD a R$10 e meus concorrentes começaram a vender a 5, porque eles viram que era muito lucrativo. E o que eu fiz para combater isso? Vendi os meus CDs a 5, com a promoção Compre 4 e Leve 5. E ainda criei um produto de R$7, que é uma intermediária com uma marca mais confiável. E o meu CD de 10, que era o grande diferencial meu na época, ele era etiquetado com um label igualzinho do CD original, com uma capinha bonitinha. Então até para aniversário dos colegas, era comum comprarem de mim um CD todo bonitinho para dar de presente para alguém. Então era muito comum eu vender CD pra caramba quando tinha aniversário de alguém. E olha só que legal isso que você está trazendo, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, pô, será que o empreendedor nasce com esse, né, com essa raiz, com esse feeling de fazer negócio? Ou será que ele desenvolve ao longo da sua jornada, né? Então, com 13 anos você já teve essa experiência, abriu a sua pequena empresa, teve concorrente, expandiu e tal. Eu tenho 2 perguntas para você, Everton. A primeira pergunta é, você acredita que o empreendedor nasce com talento natural ou você acha que ele desenvolve? E a segunda pergunta é, como essa experiência aí na sua adolescência te ajudou no mundo dos negócios, né? Na sua empresa, na sua trajetória como empreendedor? Então, eu acho que na vida você pode ter até algumas predisposições. Tá. Eu costumo muito dar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Eu acho que assim, o Messi é um cara que tem um talento fora do comum. Mas o Cristiano Ronaldo, a dedicação dele é absurda. Então a gente pega até o exemplo do Neymar mesmo. No aniversário do Neymar, ele estava com 200 mil pessoas no aniversário comemorando. No dia do aniversário do Cristiano Ronaldo, poucos dias depois, ele estava lá. Não tem aniversário, ele estava lá treinando, trabalhando. E o cara com 35 anos ainda está no auge dele. Então eu acho que assim, o talento é importante, mas a dedicação ela supera o talento com o passar dos anos. E para empreender é a mesma coisa. Às vezes as pessoas já têm perfis ou predisposições. Talvez eu tenha alguma predisposição por ver meu pai empreendendo desde cedo. Isso tem me ajudado, talvez. Mas não foi só isso que me fez ser um empreendedor de sucesso. E sim eu ter resiliência e me doutrinando. Então, de 13 anos para cá, foram 20 anos de jornada até agora. Certamente dos 13 aos 18, que foi minha jornada, meu primeiro estágio como empreendedor, eu errei, acertei muitas coisas e vi como é que o mercado é rápido, ele é dinâmico. Então, por exemplo, no terceiro ano de colégio, quase indo para a faculdade, a banda larga já chegou no Brasil, a gravadora de CD começou a ser mais acessível, os preços começaram a cair, então o CD que eu vendia a 10 comecei a vender a 5. Então isso que acontece com qualquer mercado, as barreiras de entrada tendem a cair. Então tudo isso eu vivenciei com 13 anos. Então isso me fez mais maduro para saber que, olha, uma certeza eu vou ter, que a mudança ela é constante, nada é definitivo. E aí a vida de empreendedor é isso, você tem uma predisposição para alguma coisa, você pode ter alguma inspiração familiar, alguma coisa talvez de DNA, mas se você não for um cara resiliente, que se dedique e tenha disciplina, você não vai conseguir prosperar como empreendedor. E eu te falo que são poucos empreendedores que conseguem ter sucesso. Então assim, empreender eu acho que sim, é para poucos, mas que aqueles que realmente conseguem prosperar é menos ainda, porque são tantas barreiras, é você contra tudo e contra todos, é contra o governo, é contra o sócio, é contra o concorrente, é todo mundo puxando ali e você tendo que ter a sua visão e saber se adaptar ao mercado, porque as mudanças com a globalização são ainda mais rápidas e maiores. Legal. Então é mais ou menos essa lição que eu tenho aí nessa minha trajetória. Então assim, né, é interessante o que você está dizendo, porque hoje não basta ter uma grande oportunidade, não basta ter um conhecimento técnico específico, essa questão comportamental e de você trabalhar, como você citou, resiliência, persistência, foco, disciplina, tudo isso faz com que aqueles empreendedores que têm sucesso possam de fato se diferenciar no mercado. E é por isso que você considera então que ter começado cedo e ter a referência do seu pai fez a diferença na sua jornada? Com certeza. Inclusive, aprender com os erros e acessos do meu pai também. Legal. Meu pai como Modelar o seu pai, modelei, né? Meu pai Legal. Em muitos momentos, ainda modelo. E eu procuro aprender com os erros dele também. E eu acho que uma coisa que você falou da questão do comportamento, acho que a inteligência emocional ela é uma parte-chave do sucesso, mas um dos grandes erros que as pessoas têm ao empreender é que a pessoa às vezes tem um domínio técnico do negócio, mas não tem um domínio comportamental, emocional e mais do que isso, gerencial, que é onde entra o ritual de gestão. Então essa questão de entender da técnica, do operacional, mas não entender da gestão, você está fadado a ter um negócio também que pode não prosperar. Então você tem que ter esse equilíbrio comportamental, técnico e gerencial para você realmente conseguir trilhar um caminho mais constante.
Isso que você está dizendo é muito interessante, porque eu identifico claramente esse perfil em alunos, em clientes, né, da Ritual de Gestão, que é justamente isso. Tem eu mapeei, tem dois tipos de empreendedores. Tem aquele empreendedor que, assim como você, às vezes tem a referência de um pai, de um familiar, né, tem um pouco dessa essência dos comportamentos, né? Desde pequeno, né? Cresceu, montou seu negócio, às vezes não se formou, não tem muito estudo, mas tem lá sua empresa, está trabalhando, está crescendo, está prosperando, porque tem esse viés comportamental forte, né? E tem um outro grupo de empresários que de repente não teve essa bagagem como você teve de comportamento ou de modelagem, mas teve muito estudo, muito conhecimento técnico, fez uma faculdade, fez vários cursos, inclusive eu me encaixo nesse quadro de empresários hoje, né? Só que, por outro lado, tem mais dificuldade em desenvolver essa questão comportamental. Então, eu vejo dois pilares. Aqueles empreendedores que têm um comportamento muito forte, mas às vezes falta conhecimento técnico, conhecimento em gestão. E tem o outro lado de empreendedores que têm conhecimento técnico, têm conhecimento em gestão, mas na hora de empreender acaba patinando um pouco porque falta o comportamento. E aí o desafio grande, né, está nisso. Como é que eu consigo balancear e equilibrar esses dois fatores para que eu possa crescer, né? E é legal ver a sua trajetória, porque você teve essa referência comportamental, mas vem se desenvolvendo tecnicamente, né? E até pegando esse gancho, o que você fez para se desenvolver tecnicamente, nesse aspecto gerencial? Como é que você foi parar nesse mercado, né, de resíduos e reciclagem na área da construção civil? Conta um pouquinho como foi essa transição para o seu modelo de negócio atual. Então, minha trajetória é um pouco curiosa, porque quando a gente só tem 18 anos para escolher o que vai fazer numa faculdade, que a gente enxerga que é isso para o resto da vida, a gente às vezes não tem maturidade suficiente para escolher uma graduação. E aí, naquele momento de escolha, eu fiz até um teste vocacional na época, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e estava dando para direito ou relações públicas. E eu lembro que eu ainda não estava seguro disso. E até mesmo ciência da computação, eu gostava muito de computador. E aí, um pouco antes de me inscrever para o vestibular, um dos meus colegas que compravam meus CDs falou: por que você não se inscreve em administração? Você é um empreendedor, comerciante e tal, sei o quê. Pô, isso vai te ajudar a complementar a sua formação. E aí eu lembro que aos 47 do segundo tempo, na hora de fazer um xizinho lá, eu falei administração, ciência da computação, direito, eu falei, não, quer saber? Tudo a ver, vai né? a administração. Porque... Administração, direito, ciência da computação. Mas é natural para o jovem naquela idade estar meio perdido. Claro, são poucos sim. jovens naquela idade que já nascem com uma vocação. Fala, eu quero ser dentista, eu quero ser médico. Eu não tinha ainda essa visão que eu tinha, talvez uma propensão para ser um empresário. E aí eu falei, pô, vou fazer administração, porque na pior das hipóteses, se eu errar, para alguma coisa vai servir. E a administração é um curso ainda, que você tem muitas pessoas que fazem, que ainda não estão bem norteadas no que elas querem, né? É até o apelido do curso, a distração, porque a maioria dos alunos que estão lá não tem noção do que eles estão fazendo. Né? E não foi diferente comigo. Então, quando eu comecei o curso, eu parei de trabalhar com CD, porque acho que o mercado já não estava valendo a pena mais, e é um mercado também de risco, né? Algo, digamos, legalizado. E aí eu falei, pô, agora eu vou começar a focar na minha faculdade. E os 3 primeiros semestres do curso, eu li bastante livros. Li o livro do Mauro Halford sobre investimentos, li Pai Rico, Pai Pobre, que foi um livro que falou, pô, é isso que eu quero. Divisor de águas, né? Foi um divisor de águas para mim, li o Monte Executivo sobre liderança. Eu comecei a formar meu comportamento. Até que então entrei na empresa júnior da faculdade, trabalhei como consultor júnior, orientando pequenas e médias empresas com preço de mercado, planejamento estratégico, questão financeira. E aí me tornei presidente dessa empresa júnior aos 20 anos de idade e fiquei durante um ano como presidente dessa empresa júnior. E foi uma revolução para mim. Só para ajudar, né? Às vezes tem pessoas que estão ouvindo e assistindo e não sabem o que é uma empresa júnior. O que é uma empresa júnior dentro de uma faculdade? Esse conceito foi formado mais ou menos na década de 90 na Europa. O Brasil hoje tem mais de 400 empresas juniores. São empresas que estão dentro das universidades, são associações sem fins lucrativos, são gerenciadas por alunos da universidade, eles trabalham normalmente de forma não remunerada e é uma oportunidade de trabalho para a pessoa se desenvolver. Então você trabalha com seus pares, são colegas de faculdade, atendendo ao mercado real, com consultoria normalmente. Isso começou mais na parte de gestão e administração, isso se expandiu para outras áreas também de engenharia, até mesmo a área de medicina e por aí vai. Então o foco da empresa júnior ainda é mais a gestão, mais consultoria, e esse movimento que chama MEG, Movimento Empresa Júnior, pra você ter ideia, em São Paulo teve encontros recentes nacionais com mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. Um movimento grande. Então são milhares de empresários júnior no Brasil inteiro, existe uma confederação nacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse movimento, apesar de ter sido em 2007, ou seja, o tempo voa, né? Foi há
13 anos atrás. Exato. E aí eu fui presidente da empresa júnior, participei do EMEG, Encontro Mineiro de Empresas Juniores, foram quase 300 empresários. Legal. Participei na época do ENEG, que foi em São Paulo, com mais de 1000 empresários juniores. E aí hoje o Falcone apoia esse movimento, a Bain Company, grandes empresas de consultoria apoiam esse movimento. E foi uma oportunidade boa, porque eu tive como liderar 15 pessoas com 20 anos de idade. Eu peguei a empresa júnior numa fase baixa, então eu consegui estruturar os processos da empresa, consegui desenvolver clientes, fazer parcerias estratégicas. Na época eu trabalhei como voluntário para Junior Achievement, ensinando empreendedorismo numa escola, no segundo ano. Eu estava, ou seja, no terceiro semestre da faculdade, ou seja, eu tinha ensinando. 20 anos ensinando pessoas de 17 anos, ou seja, 3 anos de diferença, o que era empreender. E por orgulho, essa empresa júnior, dos 5 prêmios que teve, não sei se foi nacional ou regional na época, a gente ganhou 3 prêmios. Que legal. E eram vários voluntários da Deloitte, grandes empresas, e eu recebi informalmente um reconhecimento da presidente da Junior Achievement, que se existisse um prêmio para voluntário, eu seria o voluntário de destaque. Que legal. Pela dedicação que eu tive na época. Então, ou seja, tudo que eu fiz na minha vida, eu nunca fiz para ser só mais um ou para ser mais ou menos. Eu sempre fiz para ser o melhor. E olha só que interessante isso, né? A forma como você expressa essas experiências tem 2 fatores importantes. Primeiro, que você soube aproveitar as experiências e você viu cada experiência que você teve, seja na escola, depois no ensino médio e aí na faculdade, sempre há, e acho que essa é a mensagem, né? Sempre há oportunidades para você se experimentar. E a melhor forma de aprender é se experimentando, é indo para o campo de batalha, é agindo, né? E é legal essa dica das empresas júniores, né, que você trouxe, porque tem muitos jovens que acompanham, né, o nosso canal, que querem, às vezes, fazer um curso de gestão, né, querem empreender um pequeno negócio, e às vezes na escola, na faculdade, já tem oportunidade para você praticar os comportamentos, né? A gente falou tanto de conhecimento técnico e comportamental, mas imagino que na faculdade você aprendeu muito conceito técnico, mas talvez nessa experiência na empresa júnior e outras experiências que você teve, você pôde desenvolver esse aspecto comportamental. Né? Então dá para perceber na sua história você sempre trabalhando esses 2 pilares importantes. Sim. Né? E depois, assim, aí você se formou em administração. Então, aí eu formei, na verdade, depois da empresa júnior eu viajei para a Irlanda, fiz um intercâmbio de 6 meses. Legal. E foi uma excelente oportunidade de vida mesmo, porque na Irlanda eu tive a oportunidade de viver o chão de fábrica, trabalhei no McDonald's, estudava inglês meio período. Eu fui lá com foco de desenvolver mais o meu inglês, que acho algo básico para o mercado de trabalho hoje. E depois que eu voltei da Irlanda, eu dediquei mais um ano para me formar. E nesse um ano eu comecei a focar no meu TCC. E na construção do TCC, eu sempre tive muita gratidão pelo meu pai. Eu falei, vou tentar desenvolver um plano de negócios do mercado do meu pai para entender o negócio dele. Legal. Então, por vontade própria, eu me mudei para São Paulo após a minha formatura para ajudar meu pai em retribuição ao que ele fez por mim durante meus 20 anos de vida. E ele já tinha um negócio, qual que era o negócio do seu pai? Meu pai atua há 40 anos no segmento de demolição. Tá. E aí eu vi uma oportunidade de ajudar ele em gratidão a tudo que ele fez por mim. E fui curioso, porque o meu TCC eu fiz sobre o tema do mercado dele, que era demolição na época. E eu coloquei meia página, um TCC de mais de 100 páginas, meia página que existia a reciclagem de entulho, que é algo que eu achei numa pesquisa na internet. E aí quando eu cheguei em 2009, em agosto de 2009, para trabalhar com meu pai, foi um choque muito grande, porque o mercado estava em uma crise monstruosa por causa do subprime nos Estados Unidos. Isso afetou o mundo inteiro, e na época meu pai dependia muito de 2, 3 grandes clientes ligados à metalurgia e mineração, que eram setores muito afetados. Meu pai tinha uma estrutura muito grande, e eu tinha um vasto conhecimento teórico, comecei a ver na prática coisas que eu nunca imaginei que existiam. E ainda querendo mudar uma realidade, uma cultura organizacional que era impossível, que dependia também do meu pai. E aí foi uma grande escola, porque eu peguei uma empresa que tinha 1, 2 consultas por mês, fiz uma estratégia isso em 2009, de Google AdWords, reformulei o site, reposicionei a marca, comecei a ter um viés de sustentabilidade, comecei a trabalhar a questão da gestão do resíduo, me certifiquei com a Green Building Council, que era um selo verde para prédios, então, ou seja, para empreendimentos sustentáveis. Então, nesse processo todo, eu comecei a me moldar, posicionar minha empresa, meu pai, de uma forma diferenciada em relação ao mercado. Meu pai tinha 1, 2 consultas por mês, passou a ter 20 consultas por dia. E aí quantos funcionários ele tinha? Na época ele tinha uns 150 funcionários, mais ou menos. E aí eu comecei a me dedicar integralmente à parte comercial, porque não adiantava criar processos e criar uma gestão mais organizada, essa empresa não tinha fôlego para poder investir nisso. E foi justamente o que eu fiz. Eu dediquei ao comercial, ao marketing, que é algo que eu tenho muita paixão,
e consegui fazer a empresa se reerguer durante 2, 3 anos. Mas depois de 3 anos com meu pai, de 2009 a 2012, eu percebi que a mentalidade dele, a forma dele chegar às coisas é muito diferente da minha. Existia um conflito grande de gerações. E aí, nesse intervalo, em 2012, eu ajudei a fundar uma associação de reciclagem, que chama Abrecon, Associação Brasileira para Reciclagem e Resíduos da Construção Civil e Demolição. Na qual você é presidente até hoje, né? Eu sou presidente dela. Na época, quando eu fundei, eu tinha 24 anos. Então, eu era vice-presidente na época da fundação. Me tornei presidente já deve ter uns 6, 7 anos. E a associação fez agora 9 anos. Ela está hoje em 7 estados do Brasil, tem grandes empresas como associadas. E dos 24 aos 26 eu fiquei transitando entre diretor da empresa do meu pai na parte de comercial, marketing e vice-presidente da associação. E aos 26 anos eu acho que foi hora de caminhar sozinho com as próprias pernas. Falei, pai, obrigado pelo aprendizado, mas acho que agora é hora de ter meu próprio negócio. Eu criei a Reciclo, que é um negócio voltado para a gestão e reciclagem de resíduos no canteiro de obra. E foi uma empresa que ela ainda existe, tem 7, quase 8 anos de mercado. E a gente conquistou mais de 80 clientes nesses últimos 7 anos. Fizemos mais de 150 obras de médio e grande porte. Atuamos em diversos estados do Brasil, principalmente São Paulo, Rio e Minas Gerais e Sudeste. E é uma grande escola. Então, assim, a Abrecon ter feito 9 anos, acho que é um grande marco. A minha empresa está viva, saudável, sem dívida. Todos os fornecedores rigorosamente em dia, com um ativo consolidado. Ou seja, eu tenho orgulho de ter uma empresa que em 7 anos não precisou pegar um empréstimo em banco, que sempre honrou suas contas, sim, todos os clientes satisfeitos. Então, acho que é uma exceção em relação ao que eu vejo na média. Poucos empreendedores duram mais que 2, 3 anos. Então, já ter superado a barreira dos 5 anos e estar com empresas aqui, os últimos 3, 4 anos foram anos de crise e a gente conseguiu sobreviver à pior fase. Eu acho que agora a ideia é que seja um novo ciclo. Acho que o mercado agora está propenso para isso e eu estou me reinventando, pensando em uma nova fase para a minha vida, não só pessoal como profissional. E é isso, acho que independente do negócio que você esteja, está no sangue do empreendedor. Se ele tem esse DNA, seja na empresa A, B ou C, ele vai fazer negócio, ele vai prosperar e acho que é essa a mensagem que eu quero passar com você aqui. Que legal, né? E olha só que interessante, você contou várias histórias, né, que moldaram tanto a sua personalidade, o seu comportamento empreendedor, quanto a sua bagagem, né? Não à toa, nessa sua ruptura, não ruptura, porque imagino que não foi algo, né, traumático pelo que você contou, mas quando você optou por fazer uma jornada sozinho, você construiu uma empresa em 7 anos que teve excelentes resultados, como você disse, não passou por dívida, não teve grandes dificuldades, né? Que é uma realidade diferente da maioria dos empresários. Mas assim, uma pergunta para amarrar isso, a que você atribui esse sucesso da Reciclo, o sucesso do Everton nesses últimos 7 anos em especial, né? Você acha que tem a ver com as experiências que você construiu, com a bagagem que você teve com seu pai, com o conhecimento que você teve na faculdade ou no trabalho? A que você atribui aí esse empreendedorismo, essa empresa de sucesso que você teve? Apenas uma correção. Da forma que eu falei, pode parecer que foi fácil. Sim, não. Que eu não tive dívida, que eu não tive barreiras. E eu acho que assim, a gente só chega, quando a gente fala em sucesso é uma palavra muito relativa. Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero passar sim, eu tive muitos altos e baixos ao longo dessa trajetória. E é muito comum para o empreendedor. A gente chega às vezes no topo e a gente se acomoda, a gente acha que... Então assim, a mensagem que eu quero passar o alto e o baixo é uma máxima. É inerente. É inerente a qualquer negócio. Vai ter momentos de topo, momentos que vai estar embaixo. E aí, o segredo do empreendedor é resiliência. Quando você está na baixa, você tem que focar. Acho que existe uma frase muito famosa que o mar calmo não faz bons marinheiros. Então, se a gente está num momento de crise, acho que é o momento que a gente mais cresce, mais aprende. A gente tem que acordar mais cedo. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, trabalho no mínimo 12 horas por dia. Quando eu comecei meu negócio, eu trabalhava de segunda a segunda, não tinha final de semana. Então, ou seja, eu abri mão de muitas coisas para chegar onde eu cheguei. Então, eu passei por muitas dificuldades, clientes que não pagam, dificuldades com medições, enfim, de todas as naturezas possíveis. Eu acho que se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu acreditei no negócio. Acho que você tem que ter um sonho e ter pessoas ao redor que acreditam no seu sonho e lutam junto com você. Então, se eu cheguei onde eu cheguei, foi por mérito também da minha equipe que acreditou em mim e por mim que nunca desanimei. Mesmo sabendo que eu estava em um momento difícil, eu sempre acreditei que momentos melhores viriam e que eu não tinha que depender
de uma força externa, que eu dependia só de mim. Perfeito. Se eu acordar cedo e trabalhar, existe uma frase que eu peguei, uma bala no sinal, que fala: o segredo não é vencer todos os dias, e sim nunca desistir. Você tem que estar lutando sempre. Ou seja, então a minha máxima é lutar sempre. Nem sempre a gente vai vencer, mas a gente tem que estar sempre lutando, que uma hora o resultado vai vir. E é isso que eu carrego comigo. Então, a palavra da moda, que é empreendedorismo e resiliência, de forma resumida é isso. É você ter um foco, ter um sonho e não desistir, dependente do momento. Se você tiver um momento de dificuldade, continuar acreditando e lutando pelo que você acredita. Legal, muito bom, Everton, muito bacana isso que você trouxe. E eu vou te pedir para você traduzir em uma palavra-chave ou um comportamento, qual comportamento ou qual palavra-chave você acredita que todo empreendedor deve ter para poder, né, prosperar, para poder crescer, para poder enfrentar as dificuldades como você enfrentou, ainda mais no mercado da construção civil, que é um mercado extremamente volátil, né? Mas se você pudesse traduzir em uma palavra-chave, qual característica o empreendedor deve trabalhar ao longo da sua jornada? Você citou várias, mas se pudesse traduzir em uma, qual seria? Disciplina. Disciplina. Show de bola. A minha palavra-chave, até pegando o seu depoimento, é autorresponsabilidade. Né? Se você tiver autorresponsabilidade e tiver disciplina, autorresponsabilidade para entender que os seus resultados sejam positivos ou negativos, é responsabilidade das suas ações. E se você tiver a disciplina para focar no seu objetivo, focar na sua meta e fazer o que tem que ser feito todos os dias, a probabilidade do sucesso, independente do que seja sucesso para cada uma das pessoas, ela provavelmente vai chegar. Legal? E para fechar, você já falou de alguns livros, algumas referências. Um livro de cabeceira que você recomenda para quem está ouvindo e assistindo essa entrevista? Como eu falei, Pai Rico, Pai Pobre marcou a minha transição entre colégio e faculdade. Então, acho que quem está na dúvida se empreende ou não, acho que Pai Rico, Pai Pobre pode dar um norte bem legal. Legal. Everton, muito obrigado. Valeu pelo papo. É muito bacana conhecer histórias, né, como a sua, de empreendedores reais, que têm sucesso, mas que também passaram por dificuldades, né, e que estão dispostos aí a compartilhar suas experiências com o público que está acompanhando. Então, obrigado. A ideia desse tipo de conteúdo do RG Empreendedor é entender de maneira, né, mais profunda como é que vive a realidade dessas pessoas que estão empreendendo, independente do mercado. Legal? Então, se você gostou, deixa aqui seus comentários, né, quem que você gostaria que a gente entrevistasse, se você gostou, que pergunta que faltou, que pergunta que você gostaria que eu fizesse para o Everton. E aproveitando, Everton, se alguém quiser te procurar, te contatar, te acompanhar, onde as pessoas podem te achar hoje na internet? Pode me seguir no Instagram, everton.bartoli, e também no LinkedIn, Everton Bartoli, que eu estou aberto aí sempre a tirar dúvidas, orientar. Esse mercado de reciclagem, mercado que cresce ano a ano. A Brecon já tem mais de 1000 alunos capacitados aí nos últimos anos. E sim, eu sou um dos idealistas, um dos entusiastas. Legal. E quem se interessou pelo tema e quer aprofundar um pouco mais, as portas estão abertas. Pode me procurar. Nas mídias. Legal, Everton, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, vejo vocês na próxima entrevista e sucesso na jornada.